Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos estudar a aula 4, que é referência estatística para duas amostras. Nós vamos estudar intervalos de confiança para duas médias, duas proporções, assim como testes de hipótese. Nosso primeiro exemplo vai ser um teste de hipótese para a diferença de duas médias populacionais com sigma 1 e sigma 2 conhecidos, ou seja, o desvio padrão populacional de ambas as populações é conhecido. Vamos ver um exemplo. Um pesquisador está estudando a idade média em que jovens de ambos os sexos começam a beber. Para tal, selecionou uma amostra aleatória de 26 jovens do sexo masculino, obtendo idade média de 12,3 anos. Uma amostra aleatória de 22 jovens do sexo feminino forneceu idade média de 14,2 anos. Com base em pesquisas anteriores, sabe-se que a idade com que jovens do sexo masculino e feminino começam a beber apresenta uma distribuição normal com desvio padrão populacional igual a 0,8 e 1,3 ano, respectivamente. Teste ao nível de significância de 1%, a hipótese de que a idade média com que os jovens do sexo masculino começam a beber é menor do que a idade média com que as jovens do sexo feminino. Então, nós temos aqui os dados, uma amostra aleatória de 26 jovens do sexo masculino. Essa amostra apresenta uma média amostral de 12,3. Uma outra amostra de jovens do sexo feminino apresenta 22 jovens. E essa amostra forneceu uma média amostral de 14,2 anos. Com base em pesquisas anteriores, então, o desvio padrão populacional de ambas as populações é conhecido, 0,8 e 1,3, e também sabe-se que a população apresenta distribuição normal. O que é solicitado? Um teste a um nível de significância de 1%, ou seja, alfa igual a 1%. Nós vamos testar a hipótese de que a idade média com que os jovens do sexo masculino começam a beber é menor do que a idade média com que as jovens do sexo feminino começam a beber. Então, retirando os dados do exemplo, nós temos que, no sexo masculino, a média é 12,3, tamanho da amostra é 26 e o desvio padrão 0,8. Para o sexo feminino, nós temos uma média amostral de 14,2 anos, um tamanho da amostra de 22 indivíduos, e um desvio padrão populacional 1,3. Quando nós estamos trabalhando com a média, nós temos duas distribuições. Nós podemos utilizar a distribuição T-Student ou a distribuição normal. Como o desvio padrão populacional é conhecido, nós trabalhamos com a distribuição normal. Sabendo, então, que nós vamos trabalhar com a distribuição normal, nós sabemos que a nossa curva é simétrica. Vamos trabalhar com a distribuição Z. Para poder distribuir os dados aqui, nós precisamos analisar a primeira hipótese nula e a hipótese alternativa. Para colocar os sinais, sempre na hipótese nula vai um sinal de igualdade e na hipótese alternativa um sinal de diferença, maior, menor ou diferente. O que nós estamos querendo testar? É solicitado que se teste a hipótese de que a idade média com que os jovens do sexo masculino começam a beber é menor do que a idade média com que as jovens do sexo feminino começam a beber. Então, a média do sexo masculino é menor do que a média do sexo feminino. Nesse caso, menor é só um sinal de desigualdade, então ele vai na hipótese alternativa. Na hipótese nula, nós temos o complemento. De menor, então, na hipótese nula vai maior ou igual. Como nós já temos o sinal da hipótese alternativa, nós podemos vir para a curva e demarcar a área de aceitação e rejeição. Como o teste é menor, então provar que o valor, nós temos a curva normal, a média está centrada, está no centro da curva, valores menores estão à sua esquerda, mas menores a partir de que ponto? De um determinado ponto. Se nós testarmos e encontrarmos um valor de Z de teste dentro desta área, é a nossa área de rejeição. A partir desse ponto, nós podemos afirmar, então, que a média dos jovens que começam a beber é menor do que a média das jovens do sexo feminino. Quanto vale essa área? É o nosso nível de significância, 0,01. Como nós estamos trabalhando com a distribuição Z, essa distribuição trabalha com a área próxima ao seu centro,
Se aqui vale 1%, aqui vale 0,49. Olhando na tabela da distribuição Z, para uma área de 0,49, o Z correspondente é 2,33. Estamos à esquerda da média de Z, que é 0, consequentemente, então, esse valor é negativo. Vamos agora aplicar o Z-teste. Esse aqui, valor que nós obtemos na tabela, é o Z crítico. Então, vamos com os dados do problema aplicar na fórmula do Z-teste. A média, do sexo masculino, 12,3, menos a média amostral do sexo feminino, 14,2. E agora vamos calcular o desvio padrão da distribuição amostral da diferença de médias. Trabalhando com o desvio padrão ao quadrado, ou seja, aqui nós trabalhamos com a variância. Nós temos apenas o valor do desvio padrão. O desvio padrão para o sexo masculino é 0,8. Como a fórmula trabalha com a variância, elevamos ao quadrado. Tamanho da amostra do sexo masculino, 26. A variância do sexo feminino, que vai ser o nosso desvio padrão elevado ao quadrado. Divididos por 22. Então, o nosso valor do Z do teste nós temos no numerador menos 1,9 divididos por 0,3184. Valor final, menos 5,967. Como a tabela Z, ela trabalha apenas com dois valores, a gente pode arredondar para duas casas após a vírgula nesse caso. Esse é o valor testado, o valor que a gente obteve a partir dos dados da nossa amostra. Voltando lá para a curva, para verificar onde se encontra esse valor do Z do teste. O Z crítico é menos 2,33, que divide a área de aceitação da hipótese nula da área de rejeição da hipótese nula. Menos 5,97, ele é ainda menor que menos 2,33. Caiu na área de rejeição. Então, nós rejeita-se a hipótese nula. O que significa rejeitar a hipótese nula? Nós estamos rejeitando que a idade média do sexo masculino seja maior ou menor que a idade média do sexo feminino. Consequentemente, nós podemos afirmar que a idade média com que os jovens do sexo masculino começam a beber é menor do que a idade média com que as jovens do sexo feminino começam a beber.